A paz do Senhor, meu querido e minha querida irmã da Metodista Central em Nova Iguaçu. Seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical. E aí, estamos preparados? Você já pegou a sua revistinha da escola dominical? Essa aqui, ó, dá um foco aqui em mim. Esta revista aqui. Pegou também a sua Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, o nosso manual de vida? Então, para a gente começar nessa hora, se você ainda não pegou esses materiais, eu te peço agora, pause o vídeo, mas não saia do vídeo, dá um pause nele, vai lá, pega Bíblia, revista, papel e caneta, lápis, chama toda a família para estar com você assistindo essa aula. E para você que já está com esses materiais, vamos orar para a gente começar a nossa aula? Deus, nós te damos graça, Deus, por tudo, Espírito Santo, muito obrigado por mais uma aula de escola dominical, Pai. Nós te pedimos nesse momento, Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Pai, que nenhuma palavra venha a ser distorcida nesse momento, Pai. Pai, eu te peço, Deus, venha nos ensinar, Deus, seja o professor nesse momento, Pai. Que não seja, Senhor, Abraão falando, mas que seja o Senhor falando, Pai. Eu te peço nesse momento de inteligência e sabedoria para os meus irmãos que estão me assistindo. Pai, me capacita, Deus, para mais uma aula, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu te peço que neste momento você abra a sua revista na lição de número 15, que tem por título Jonas, uma lição para nós. Vamos começar lendo o nosso texto bíblico, texto base, que está lá em Jonas 1, 4. Jonas 1, 4. Vamos ler. Vou abrir aqui a minha Bíblia em Jonas 1, 4. Vamos. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seus deuses e lançavam ao mar cargas que estavam no navio, para aliviar do peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passas contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca-te ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus, fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: Toma-me e lança-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Jonas 1, do 4 ao 12. Amém? Irmãos, para a gente começar essa nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto nós devemos perdoar alguém? Ou será que existe alguma coisa que é imperdoável, que essa pessoa mereça a condenação eterna? Já parou para pensar nisso comigo? Que tem vezes que a gente condena aos outros a condenação eterna ao inferno? Já parou para pensar nisso? A que ponto a pessoa tem que agir de uma tal forma com a gente que a gente fala assim: não, essa pessoa não merece o céu não, cara. Essa pessoa merece o inferno, ela tem que queimar no inferno. Ou até que ponto você seria capaz de perdoar alguém? Você já parou para pensar nisso? Até que ponto eu seria capaz de perdoar alguém? A Bíblia diz que é 70 vezes 7. Será que se ela errar comigo 2 vezes eu sou capaz de perdoar? Será que se ela errar comigo 100 vezes eu sou capaz de perdoar? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, com a história de Jonas,
que tem a nossa lição número 15, tem por título, Jonas, uma lição para nós. Não muito diferente de nós e de tantas pessoas chamadas por Deus nas histórias da Bíblia, Jonas busca negar o chamado de Deus. O pequeno livro traz seu nome, mostra como é poderoso o cuidado de Deus expresso em sua graça para com as pessoas, como também pela criação. Fundamento bíblico. Jonas é provavelmente o mesmo citado em 2 Reis 14, 25, no período do rei Jeroboão II, em Israel. Ele é vocacionado por Deus e decide fugir em direção contrária ao destino de seu chamado, recusando-se assim a obedecer a Deus por considerar, conforme vemos no capítulo 4, versículo 2, que ele é Deus misericordioso. Jonas é um nacionalista, como tal trazia em seu coração certo rancor contra os assírios. Nínive era a capital da Assíria, povo que exercia domínio e pressão sobre Israel. Ele nos mostra claramente o pensamento e a visão estreita do povo israelita sobre a salvação de Deus e de seus próximos para toda a humanidade, entendendo haver uma exclusividade para o povo judeu. Jonas, então, tem dificuldade de entender o motivo pelo qual é chamado para pregar na cidade pagã. Sua decisão em ir para Tarsis é ir ao lugar mais longe possível da presença de Deus, pois naquela época era comum a crença de que os deuses eram territoriais, ou seja, quanto mais a distância determinada na terra, mais distante estaria daquele Deus. No entanto, a própria declaração de fé de Jonas, em 1:9, é o temor da tripulação, em Passageiros, relatado no versículo 10. Mostra que o Deus de Israel não está limitado a uma localidade, que ele é o Deus dos céus e que fez os mares e toda a terra seca. Só para a gente entender um pouquinho, aqui está começando a falar da história de Jonas. Quando a gente lê o livro de Jonas e a gente não estuda, o que a gente pensa assim? Nossa, Deus mandou Jonas, o profeta Jonas, ir para Nínive e ele foi para Tarsis, só porque não queria obedecer o que Deus mandou ele fazer. E a gente fica achando que Jonas é um rebelde, a gente fica achando que Jonas era um desobediente sem causa, que ele só pegava e falava assim, vou para Nínive, vou para Tarsis, só para fugir do que Deus quer para minha vida. E não era bem assim. A gente pode ler aqui que Jonas era um israelita daquele fervoroso, daquele que era doente pelo seu povo. Ele era um nacionalista. Hoje a gente pode ver os nacionalistas como aqueles mais conservadores e aquelas pessoas que levam a bandeira do Brasil no seu peito, levam a bandeira do seu povo no seu peito. A gente pode ver isso muito estampado ao pessoal dos Estados Unidos. Em toda casa tem uma bandeira dos Estados Unidos, em todo lugar, em toda loja tem uma bandeira dos Estados Unidos. Nós brasileiros, a gente não é muito assim, mas Jonas era assim com o povo de Israel. E quando Deus manda ele pregar em Nínive, ele não gosta, porque Nínive era a capital de quem assolava ele. Era a capital de Assíria, onde o povo descia ali a mão sobre o povo de Israel. E quem ele fala? Não, Deus, eu não quero pregar lá a tua salvação, não. A salvação é só para nós, do povo de Israel, só para nós judeus. E eu não quero pregar lá. Eu não quero pregar as boas novas, que você é um Deus que salva, que você é um Deus perdoador. Por isso que eu comecei essa aula te perguntando o seguinte: até quando você perdoaria? Até quando você aceitaria que uma pessoa errasse com você? Porque às vezes a gente é como Jonas. Deus fala pra gente pegar pra uma pessoa, a gente fala assim, eu vou fazer o que eu posso, Deus, mas se ela não se converter, amém. Não, e às vezes Deus está mandando a gente pregar, Deus está mandando a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, porque a gente acha que a salvação só é nossa. E não é bem assim que Deus quer. Ele pegou Jonas, que
que tinha totalmente o coração dele Israel, e ele falou assim: vai pregar em Nínive, porque eu quero você pregando lá minhas boas novas. E Jonas não quis, ele fugiu. E olha só, do navio Jonas é jogado no mar, onde Deus, em sua providência, coloca um peixe que engole e o mantém cativo, e é salvo em seu ventre por 3 dias e noites. Tempo este precioso para o profeta que resolveu buscar a face do Senhor e expressar suas lamentações, assim como a sua crença e decisão. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, que eu acabei falando e não falei, sobre o Deus territorial. Antigamente o povo tinha uma crença que Deus só agia em certo lugar. Tipo, o Deus que só age no Rio de Janeiro. O Deus que só age no estado de São Paulo. A gente tem isso ainda. Nós temos isso ainda. Porque nós acreditamos em potestades e principados. Existe potestade e principado que atua territorialmente. Existe uma potestade que atua no Rio de Janeiro. Existe uma potestade que atua em São Paulo. Existe um principado. O que é um principado? É igual a gente tem, é um príncipe que atua naquela região. Você pode ver que é Daniel que está orando. Agora eu não estou lembrando qual é o profeta, mas eu acho que é Daniel. Quando Daniel está orando e o anjo fica impedido de levar a resposta a ele. Porque o principado do lugar não deixa o anjo passar. Até que Deus manda Gabriel descer, pelejar contra aquele principado, e o anjo leva a mensagem até o profeta. Para você ver que nós temos. Só que o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus, Deus, ele não tem território. A Bíblia diz que ele fundou a terra sobre os seus ombros. Os seus pés, não tem como a gente dimensionar isso. Não tem como a gente dizer qual é a grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus é grande demais. Então ele é onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. Não adianta você fugir para lugar nenhum, que ele é o Deus de todos os territórios. Ele é o Deus do universo. Amém? A oração que podemos ler no capítulo 2 é o mosaico de Salmo. Declara a confiança que o profeta tem em Deus, mesmo estando no mais profundo escuro, no seio dos mares. É importante notar que os mares na Bíblia sempre têm uma conotação de luta e força contrária à vontade de Deus, especialmente no Antigo Testamento. O mar é uma força destruidora. Ezequiel 26:3. Após a sua oração, ele é devolvido à terra pelo peixe, e Deus lhe dá mais uma chance de obedecer a seu chamado, declarando outra vez a mesma palavra no início do livro. Mesmo que relutante, Jonas vai a pregar a Nínive. E o povo, assim como seu rei, ouve a pregação com atenção, buscando pelo jejum vivenciar a dor do pecado e pela oração buscar a face de Deus, para desta forma sinalizar a mudança de conduta. Jonas, que estava esperando pelo juízo de Deus, em local de visita privilegiada para ver a grande destruição, e fica desiludido e irritado, e ora a Deus colocando a sua posição de desgosto para com ele de maneira bem clara. Pede a morte, pois para ele era melhor morrer do que ser conhecido como profeta que pregou para os gentios. Ele foi oportunizado a salvação divina. Olha o que acontece aqui. Ele vai para o fundo do mar, na barriga de um peixe. Lá ele olha e fala assim: caramba, poxa, esse Deus me ama muito, esse Deus ama muito o seu povo, eu estou fazendo tudo errado. E decide ir pregar. Aí chegando lá na pregação, o que ele faz? Senhor, desce com o teu juízo, desce com o teu cajado, bate nesse povo, quebra esse povo. E o que Deus faz? Tudo ao contrário. Deus mostra a salvação para aquele povo. É igual a gente faz muitas das vezes.
A gente vai orar. Eu já vi muito isso acontecer, gente. Eu já vi isso também muito acontecer também na minha vida. Da gente orar o seguinte: Deus, pega aquele meu patrão e dá uma sacudida naquele meu patrão, Senhor. Senhor, ó, arrebenta com ele, Senhor. Arrebenta com ele. Se ele não vier no amor, Deus, desce ele na dor, Senhor. Quebra ele todinho, moe ele, Jesus. E o que Deus faz? Tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque não é da nossa vontade. Deus manda a gente pregar, Deus manda a gente fazer. Quem faz a obra é Ele. Quem transforma é Ele, quem convence é Ele, não somos nós só temos que pregar. A Norma, pastora Norma agora, ela sempre falou o seguinte: quando eu não estava gostando de alguém no meu trabalho, ela fala assim mesmo, quando a minha chefe estava me importunando muito no meu trabalho, eu não orava para Deus demitir ela. Eu orava para que Deus abençoasse o trabalho dela e ela fosse promovida. Olha a oração. Deus, Senhor, promova o meu chefe. Quem promovendo ele ia para outro lugar. E você abençoava a pessoa. E não é assim que a gente faz. A gente fala, Deus, desce a espada, assim. Desce a espada. E não é assim. Jonas estava mais preocupado com a sua própria reputação do que com as vidas de toda uma cidade. Deus usa então uma planta que nasce durante a noite e faz uma agradável sombra onde Jonas estava. Mas depois de um dia, Deus faz com que um verme mate a planta, deixando Jonas exposto ao sol. Um dia muito quente e seco. O profeta então consegue sentir-se mal por ter perdido a sombra, que nada ele tinha feito para ter. Enquanto Deus interroga sobre sua compaixão pela planta, e não por todas aquelas pessoas de Nínive, conforme podemos ler no capítulo 4, o livro parece terminar sem um final propriamente escrito. Sabemos da importância do livro de Jonas, especialmente para o povo cristão, pois o próprio Senhor Jesus Cristo faz menção deste para comparar seu ministério quando os escribas e fariseus pedem um sinal. A resposta de Jesus, referindo-se ao sinal de Jonas, tem relação com os 3 dias em que ele esteve no sepulcro, mas também faz menção a muito mais, com a graça universal de Deus para a salvação de todos aqueles que o aceitam. Independente de nacionalidade, cor, status, se é homem ou mulher, vindo de um passado horrível, ou estando ainda em uma vida horrível ou miserável, Deus ama a todos e a todas, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Vamos entender uma coisa chamada graça universal. O que seria essa graça universal? A gente vive sobre a graça universal e sobre a graça dos filhos. Como assim, Abraão? A graça universal é aquele negócio, é a força da gente não ser consumido. Como assim? Era para você estar vivo? Com certeza não. Era para o ímpio estar vivo? Com certeza não. Mas por que ele está vivo? É pela graça de Deus. Não sei se você vai conseguir entender, mas é uma coisa que acontece de graça, é uma coisa que acontece de graça, que a gente não era merecedor, mas acaba nos atingindo. Uma coisa é a vida. Eu estou botando um exemplo de vida que é uma coisa mais fácil de entender. Todo mundo merece vida. Só que não, a gente é pecador. Qual o salário do pecado? A morte. Você pecou, era para você morrer. Só que pela graça universal de Deus, a gente é vivo ainda, a gente está vivo ainda. E isso acontece também com o ímpio. Pela graça universal de Deus, ele alcança algumas coisas. Não é o acaso, não é sorte. Sorte não existe. Existe graça. Pela graça sois salvos. Pela graça, aquele ímpio está tendo o tempo dele de sorte, de ainda ter um momento para ser salvo.
E a gente não entende isso. O que acontece muitas das vezes na igreja? E isso aí a gente é até questionado por muitos não evangélicos, por muita pessoa que ainda não aceitou Jesus. Que é o seguinte: Abraão, a pessoa pecou. Chegou no último minuto de vida dela. Ela vai para o céu? Ela aceitou Jesus como seu único salvador? Ela vai para o céu? Vai. Abraão, eu fiquei a vida toda minha na igreja. Não aceitei Jesus. No meu coração eu não tinha Jesus ainda como meu salvador. Eu vou para o inferno? Vou. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que aceitar Jesus como como nosso único Senhor e Salvador na nossa vida. E o seguinte, tem uma parábola que diz certamente isso, que é do dono da seara. O dono da seara saiu, chamou trabalhadores e pagou. Falou assim: eu vou te dar 1 denário por tantas horas de trabalho. Isso ele começou 6 horas da manhã. Quando chegou 5h50, chegou um trabalhador. Ele só pegou na enxada e largou. O cara falou: tá bom, acabou de trabalho por hoje. Quando o dono da seara foi pagar, ele foi pagando 1 denário para cada um. E o cara que recebeu 6 horas da manhã, que começou a trabalhar 6 horas da manhã, ele tomou 1 denário. E o cara que começou 10 para as 6, faltando 10 minutos para acabar o trabalho, recebeu 1 denário. Quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã falou assim: não, isso aí tá errado. Não acho isso certo. Eu tô aqui há mais tempo, eu tenho que ganhar mais, eu trabalhei mais. E ele fala o seguinte: o dinheiro é meu. O que ele quer dizer pra gente? O céu é meu. Eu decido como eu vou pagar. Se no último minuto ele me aceitar como único Senhor e Salvador da vida dele, ele vai para o céu. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. O ladrão da cruz: Senhor, eu posso estar com o Senhor no céu, para onde o Senhor vai depois que o Senhor morrer? Agora, imediatamente você estará comigo no paraíso. Mas a gente ficar olhando o quê? E esse aí não vai para o céu não, hein? Ó, muito difícil esse aí ir para o céu. Muito difícil, ó. Só bebe, fuma, fica no bar e muito difícil de ir para o céu. Não vai para o céu. Não vai para o céu. Irmão, vamos tirar as nossas traves dos nossos olhos antes de julgar o cisco do olho do irmão. A salvação é uma coisa muito individual. Então, vê primeiro essa salvação, vê primeiro o que está no seu coração, amém? Palavra que ilumina a vida. A experiência de Jonas e sua primeira resposta a Deus, fugindo em direção oposta, é muito parecida com a nossa reação diante da palavra do Senhor. Talvez não nos vejamos fugindo da presença de Deus, mas muitas das vezes tentamos estar em lugares onde não sofreremos o confronto com a verdade do chamamento cristão, ou buscamos estar com pessoas que não nos desafiem nossa forma de pensar, ou não exijam mostrar o posicionamento e comprometimento com o reino de Deus. O que é isso? Lugar de conforto. Você só vai em festa de crente, não que isso seja errado. Você só fala de evangelho para crente, para pessoa salva. Você não se posiciona quando você está numa roda de amigos. Quando todo mundo começa a falar besteira, você fica quietinho. Sabe o que é isso? Lugar de conforto. Começa a expor as coisas. Começa a falar de Deus para todo mundo, para você ver como é que vai ficar a sua reputação. Começa a levantar no seu trabalho um círculo de oração, para você ver como é que as coisas vão ficar. Isso é sair do lugar de conforto. É sair mesmo e falar assim: poxa, eu não posso só pregar dentro da igreja. Pregar dentro da igreja é bonitinho, só tem irmão. Eu quero ir para a rua pregar. Eu quero ir para o meu vizinho pregar. Onde ali, se eu xingar ele, se eu xingar o meu vizinho, ele vai jogar na minha cara e falar assim: esse cara aí vive xingando, pô. Esse cara vive brigando com a mulher dele, eu vou para a igreja por quê? Esse homem aí vive furando a bola dos garotos aí da rua, ele tem amor por quê? Esse é o lugar que a gente tem que ser confrontado. Onde o nosso amor, onde a nossa vida vai ser exemplo.
Felizmente, o controle da vida e dos acontecimentos não está em nossas mãos. Somos também, em algumas ocasiões, desafiados e desafiadas com a verdade sobre Deus, sua graça e seu poder por pessoas que nem mesmo se declaram conhecedores dele. Algumas das vezes, por ainda, pessoas que declaradamente professam a fé, estranham a fé cristã, nos falando sobre Deus e demonstrando um temor que nos falta aqui e ali. Como Jonas no navio testemunhou de pessoas de diferentes credos, um temor de Deus que naquela hora havia lhe faltado. Mais um tapa pra gente. Tem hora que a gente tá fazendo uma coisa que as pessoas não crentes dizem assim: nossa, mas isso é errado, fulano. Aí você olha assim, e é mesmo, né? Desculpa. Poxa. Ai, era só um pouquinho. E a pessoa: não, fulano, isso aí tá errado, fulano. Aí você tenta dar uma de bobo. É isso que acontece. Tem hora, meus irmãos, olha só, eu gosto muito de falar desse exemplo. O pessoal do islamismo, eles têm um comprometimento muito maior que a gente. O pessoal da religião afro tem um comprometimento muito maior que a gente. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Eu me lembro que teve uma época, um carnaval, que teve uma cantora, que ela era do candomblé, da Umbanda, um negócio assim. Ela falou assim: eu tive que pedir os meus guias lá para ver se eu podia desfilar aquele ano. Quando que você pediu alguma coisa para Jesus? Senhor, eu posso ir naquela festa? Senhor, eu posso ir em tal lugar? Ou também, Deus, o Senhor quer que eu vá naquela vigília? Não. Sabe por quê? Eles às vezes professam a fé, têm uma fé muito maior que a nossa. Isso é notório. Jonas era um homem temente a Deus. Por isso foi chamado para pregar. O que ele não tinha era um claro entendimento do amor de Deus. Com uma percepção própria da sua época, ele entendia que Deus amava a descendência de Abraão exclusivamente, esquecendo-se que Deus chamou um povo para ser testemunha dele entre o povo da terra. Certamente seu sentimento patriótico e zeloso pelo seu povo tinha grande relação com sua atitude e opções. E não é muito diferente de nós, em nossos dias, em nossas igrejas. Acabamos nos deixando influenciar pelas nossas preferências e preconcepções sobre as coisas. Irmãos, Deus é um Deus de salvação geral. Ele quer salvar tanto os crentes como os não crentes. Deus quer que você pregue o evangelho, só isso. Não olha a cor, raça, não olha nada disso. Ele: vinde a mim todos que estão sobrecarregados, vinde a mim você que está cansado, você... É só ir. Eu preciso me dizer isso, é só ir, que você não vai ficar da mesma maneira. Quando a gente julga muito o seguinte: poxa, mas Jesus, isso aí o não crente gosta muito de falar isso. Mas Jesus comia lá com os fariseus, Jesus andava lá um pouco lá com as prostitutas, não sei o quê. Mas eu falo assim, eles continuavam da mesma maneira depois que Jesus sentava à mesa com eles? Não ficava da mesma maneira. Então tem que acontecer isso na nossa vida. Aonde a gente chegar, as pessoas não podem ficar da mesma maneira. Um caminho é um caminho qualquer, mas quando Jesus passa pelo aquele caminho, ele transforma aquele caminho, ele modifica aquela estrutura daquele lugar. Amém? E tem que assim aonde a gente passar. O grande desafio é abrir-se para o amor misericordioso de Deus, mostrado a Jonas, quando o Senhor dá a ele uma segunda chance de escolher o chamado, quando perdoa a cidade que, com atitudes concretas, mostra sinal de arrependimento, quando faz uso do nascer e morrer da planta para fazer uma parábola e assim buscar Jonas em seu repente de ira e descontentamento, até mesmo em relação ao próprio Deus.
A história de Jonas nos desafia a buscar e entender o amor misericordioso do Senhor por nós e pelas outras pessoas. E isso de maneira tão profunda que nos mova a ter o mesmo sentimento de Deus. A ação missionária e até outras pessoas, sem duvidar, é uma das marcas desta biografia do profeta Jonas. Deus sinaliza aqui um movimento que começa a ser percebido no meio do seu povo. A ideia de pregação e ensino sobre Deus e sua vontade como estilo de vida, proposto a seus fiéis. Esta mensagem sobre o amor misericordioso de Deus, que vai buscar ou enviar pessoas para anunciar e buscar e se evidenciar no Novo Testamento do ministério do Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo missionário por excelência. Aqui temos uma visão do que é esperado de cada mulher e homem de Deus, que se levanta de onde está e tome o rumo a quem ainda não conhece o Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e daquele que fez todas as coisas visíveis e das invisíveis, e que tem o poder para refazer todas as coisas, e por isso pode transformar toda a vida humana e restaurar a imagem deles corrompidas pelo pecado e pelo distanciamento da vontade perfeita do nosso Deus. Deixamos de lado os modelos estabelecidos em nossas mentes sobre as pessoas que precisam e que merecem receber a mensagem da salvação de Deus, em detrimento de outras. Deus ama todas as pessoas, indistintamente. Ele ama a sua criação. Foi para redimir a criação e para salvar a humanidade que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a multidão de fiéis. Amados, essa história de Jonas, essa lição de número 15, tem o que para nos ensinar? Que todos merecem a salvação. Independente dos seus atos, todos merecem a salvação. A palavra de Deus pelo apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que não foi por obras, mas foi pela fé, foi pela graça de Deus que nós somos salvos. Então isso aí já deixa bem claro para a gente. Não há distinção se você fez ou se você não fez, se você deixou de fazer. Mas se teve arrependimento, se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, Deus te chama para uma vida nova. Deus te chama para o céu. E é isso que nós devemos pregar aos gentios. É isso que nós devemos pregar àquele povo que ainda não tem Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida. Então, meus amados, que nessa manhã você venha ter essa consciência, assim como Jonas teve. Não espere passar 3 dias no fundo do mar, dentro de uma barriga de um peixe, para ter essa consciência. Eu não sei se você... Às vezes a gente não foi chateado pelo chefe, pelo amigo. Às vezes a gente não foi chateado por um povo estranho. Às vezes a gente é chateado pelos de casa. E o inimigo usa muito aqueles que a gente ama para nos chatear. Então, nesse momento, se você é chateado com seu pai, se você acha que seu pai te abandonou, sua mãe falou alguma coisa que você não gostou, seu tio, sua avó, seu irmão, seu primo, eu te convido nesse momento a perdoar. Eu te convido nesse momento a liberar perdão. E a gente vai orar nesse momento pedindo a Deus para perdoar, para que você seja canal de Deus para salvar essa pessoa. Amém? Deus, nós te damos graça por tudo, Espírito Santo. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, Deus, que está nesse momento. Deus, que ele venha, Deus, sentir, Senhor, a tua graça, Deus, universal sobre a vida deles agora, Pai. O teu amor, ó Deus, e a tua misericórdia, Pai. Pai, que eles venham entender agora, Deus, que o Senhor quer salvar toda a humanidade, que o Senhor morreu para salvar a todos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fazer, ó Deus, com que eles perdoem, ó Deus, quem fez algum mal para eles, ó Pai. Que eles venham, Senhor, se sentir, ó Deus, constrangidos, ó Deus. Senhor, que eles venham sentir no coração deles o perdão, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro sobre a vida deles o teu perdão, ó Deus, a tua graça, Deus, o teu Espírito, ó Deus, sobre a vida deles, ó Pai. Pai, que eles venham ser missionários, ó Deus, na casa deles. Que eles venham ser missionários, venham ser exemplos, ó Deus, de evangelho, Pai. Ser exemplos teus, Jesus.
Pai, como o povo falava, Deus, nós somos cópia sua, Deus. Nós somos imagens suas, Deus. Senhor, onde pessoas olharem, Deus, para nós, Deus, elas vão falar, ali vai uma cópia de Jesus, ali vai um discípulo de Jesus. Pai, que nós vamos transformar esse mundo, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, até a próxima. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a sua semana. Terça-feira tem um estudo bíblico às 20 horas lá no canal da Igreja Metodista no Facebook. E tamo junto até semana que vem. A gente ainda não sabe quando vai voltar as aulas, mas fiquem de olho lá no WhatsApp, que a gente vai estar falando aí mais coisas sobre a semana. Fica com Deus, abraço, beijo.